Polo Industrial de Manaus, um dos mais modernos centros industriais e tecnológicos da América Latina, registra seu melhor faturamento nos últimos 6 anos. As indústrias instaladas no polo faturaram 65 bilhões de janeiro a agosto deste ano. O momento é de otimismo. E na bancada comigo hoje, o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, quanta honra, o Wilson Périco, que é economista e é também vice-presidente de operações da Technicolor para a América Latina. Não é pouca coisa, não. Muito obrigado. Quanta honra, quanto peso nessa bancada. A honra é toda minha, o prazer é todo meu. É uma alegria estar com você, se encontrar e saber do sucesso do seu programa. Já vão 2 anos no ar. Esse espaço, a Band abriu, destinado exatamente aos empresários que matam leão todo dia, né? E não podia ter escolhido uma pessoa melhor para estar nessa bancada recebendo esses empresários. Meus parabéns. Muito obrigada, Wilson. É uma honra falar com você, até porque tenho uma admiração enorme por você ser um líder empresarial. Muito obrigado. Né? Muito obrigado. Você é visto aí em alto nível, né? Agora, falando desse alto nível, você é de São Paulo, né? Então, a minha vida está desde 93 em Manaus, 93, né? Eu vim para cá no final de 92. Na verdade, eu venho a Manaus desde 88, mas eu vim no final de 92, em janeiro de 93, eu vim com a família. Trabalhava numa empresa em São Paulo chamada Itautec. Ligada à Philco, né? A Itautec adquiriu a Philco. Nesse momento, eu estava nos Estados Unidos. E aí eles me convidaram para implantar a fábrica de computadores aqui. E aí veio o desafio de vir para o Amazonas, a tecnologia. E aí veio a lei de informática, a indústria levou a atividade de computadores, produção de computadores para São Paulo, queria que eu voltasse para São Paulo. Eu não. Aí foram 13 anos, eu pedi demissão. Visionário, hein? E fiquei aqui. Eu tive o prazer de passar pela Sânio, uma experiência linda também. Depois fui ajudar a implantar aquela fábrica nova da Brastemp, na Torre 4, que hoje é o Whirlpool. E depois, em 99, a Thomson me convidou para implantar a atividade dela aqui em Manaus. Que depois passou a se chamar Technicolor. Hoje Technicolor, né? E desde lá nós estamos à frente da empresa, assumindo novas responsabilidades, como você bem citou. Hoje é um orgulho dizer que nós temos pessoas daqui, do Amazonas, que estão coordenando atividades em toda a América Latina. Com certeza. E você no topo. Você já vai fazer 26 anos, praticamente 27 anos aqui de Manaus, trabalhando diretamente com o Polo Industrial de Manaus, líder na defesa da Zona Franca. Como é que você avalia essa tua evolução no meio industrial? Bom, Juliana, não que eu tenha buscado isso, nunca passou pela minha cabeça exercer os cargos que eu exerço hoje, mas o meu compromisso com essa terra aumentou muito. Eu sou muito grato ao Amazonas por tudo que fez e faz por mim e pela minha família. E graças a Deus apareceram essas oportunidades de poder retribuir, poder contribuir com o nosso Estado e retribuir tudo aquilo que esse Estado fez e faz por mim e pela minha família. E eu não faço isso com muito esforço, não. Eu faço isso com muita convicção da defesa dos direitos que nós temos. Eu não defendo o interesse. Eu acho que interesse é questão de mercado, interesse é cada um que vai atrás do seu. Não, eu defendo os direitos. Quando eu estou à frente do CIAN... Constitucionais, exatamente, exatamente. E aí, por conhecer esse modelo, que nós somos obrigados a estudar, nós somos obrigados a nos vigiarmos a todo instante por conta das incertezas. A nossa região é a região mais fiscalizada do país, no âmbito federal, no âmbito estadual e também municipal. Então, nós não pregamos e não defendemos o mal feito. A nossa defesa, sim, é pelo direito e por aquilo que é correto. E a gente tem feito isso no CIAN e me traz muita alegria. Da mesma forma, nos Sinais, o Sindicato da Indústria Eletroeletrônica, e hoje com o privilégio de estar segundo vice-presidente da federação também. Pois eu não sei como é que você consegue dar conta, é um multitarefas total. Você sabe que é uma troca, né? A minha família me ajuda muito com isso. Ultimamente tem sido mais difícil pela chegada dos meus netos, né? Então tem o Luiz Gustavo, que é o meu bastião, fez 2 anos, e o mais novo, que é o Arthur, que é o meu Joaquim.
vai fazer 6 meses agora. Então, isso tem me causado um pouco mais de dor no coração de ficar um tempo longe deles. Mas é uma vida troca, corrida, mas né? é uma troca que vale a pena quando você pensa que você está de alguma forma buscando contribuir exatamente para o futuro deles também. Com então, certeza. dá para fazer. Pois é, e nessa correria que é a tua vida, você é vice-presidente, como eu falei logo no início, de operações da Technicolor para a América Latina. Fala um pouco das operações da empresa que é francesa. A empresa francesa, a atividade, quando foi adquirida, pertencia à RCA. O segmento dela é eletroeletrônico. Eletroeletrônico, nós fabricamos lá os receptores para a TV por assinatura e os modems ADSL também, para a indústria de comunicação. Nós temos unidade fabril em Indianápolis, nos Estados Unidos, no México, aqui em Manaus. Tem unidade fora também. Tem atividade que faz os produtos para lá. E tinha na Argentina, mas por conta da mudança da política do Macri, nós abastecemos a Argentina a partir de Manaus. Então, é uma atividade que nos permite um intercâmbio cultural muito grande e um intercâmbio profissional também. Porque você vê pessoas que pensam e fazem coisas que você faz aqui de formas diferentes. E aí você consegue fazer um benchmark e ver o que é melhor para a empresa. Com certeza. Quantos funcionários a Technicolor tem em Manaus hoje? Hoje nós estamos com 430. É uma atividade que tem uma participação. Nós temos um CM que faz as placas para nós. Nós compramos essas placas e fazemos só a montagem final hoje. A média de produção qual que é? Nós fazemos em torno de 4 a 5 milhões de produtos por ano. Uau, é muito. É um portfólio legal. Nós temos, como eu falei, nós atendemos todos os players por TV por assinatura. Cada um desses tem 2, 3 produtos diferentes. Nós atendemos as teles também com os modems. E também tem 2, 3 modelos diferentes. A fábrica conta hoje com 15 linhas de produção. Dessas 15, 13 estão em pleno funcionamento e nós estamos trabalhando para otimizar, buscar a redução de custo também. Existem novas filosofias, Fazer mais com menos. Novos pensamentos chegando. Aliás, esses são os desafios, né? Eu acho que toda a dificuldade que nós passamos nos levou a rever o que nós fazíamos. E todo mundo aprendeu a fazer mais com menos. O mercado está tendo que se readequar. E em casa também, né? A gente aprendeu a dar uma ajustada em alguns desperdícios que tínhamos, na indústria não é diferente. Faz parte do mundo atual, Exatamente. A realidade que ninguém pode fugir. Exatamente. Agora, você, claro, é presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, né? E pelo teu perfil, pela defesa da Zona Franca de Manaus e fora os outros atributos, você foi reconduzida ao cargo. Aliás, cargo que você já ocupa desde 2013 e agora reeleito do quatriênio de 2015 e 2019. Exatamente. Né? Teve conquistas, que eu sei, óbvio. E quais Na verdade, as conquistas... 2019 a 2023. 2019 e 2023, né, a recondução. E quais as conquistas assim que poderiam ser destacadas e os desafios que ainda precisam ser vencidos, Périco? Sabe que é uma atividade muito gratificante representar o Centro da Indústria. O Centro da Indústria, quem não conhece, pensa que tem um mundo de gente trabalhando lá dentro. Não, são 9 funcionários apenas. Mas conta com um grupo de conselheiros, que são os representantes das empresas aqui. Das indústrias, né? Diretamente envolvidos com os temas em que o CIEM está também trabalhando. E isso nos dá um respaldo bastante grande. O fato de eu estar à frente do Centro da Indústria foi escolha dos associados e por parte desse conselho também, o que muito me orgulha. E o Centro da Indústria me proporcionou não se mexe em time que está ganhando, né? Mas você sabe que nós não somos remunerados, nós não ganhamos nada disso. Eu sei. Mas um trabalho voluntário. Me proporcionou a possibilidade de eu expressar um entendimento sobre os assuntos. Mas é uma entidade com força representativa. Força, muito grande. E nesses anos essa representatividade veio crescendo ainda. Hoje a imagem do CIEM ela é muito bem reconhecida, muito bem vista, não só no Amazonas,
mas fora daqui, em Brasília, em São Paulo principalmente, onde nós participamos de várias discussões, vários embates, por conta das diferenças que nós temos, né, as excepcionalidades que nós temos, e por vezes nós somos questionados ou atacados por outras regiões. Então, faz parte da nossa atividade. Não adianta, isso é algo que é constante, né? Não acaba nem fica pouco, como eu falo, né? Então, passando agora pela questão da reforma tributária, um monte de assunto que coloca em risco, coloca em xeque o nosso direito constitucional, e nós precisamos de inteligência para lidar com isso. Não é só emoção. Porque ela não vai ser perene. E não é só emoção. Nós precisamos elaborar subsídios para que os nossos parlamentares façam a defesa política do nosso modelo também. E é nisso que nós estamos trabalhando. Perfeito. O modelo Zona Franca, aliás, o polo industrial, especificamente, melhor falando, aliás, tem 10 segmentos. São 9, 10 segmentos, só que 2 deles representam mais de 70% da atividade. O eletroeletrônico, bens de informática. O que se somam, né? Duas rodas. E aí o setor de injeção plástica. Se nós pegarmos esses 3, 4, nós estamos falando aí de 90% do faturamento e 90% da geração de empregos também. E nós temos empresas, as grandes multinacionais do mundo estão instaladas aqui hoje nesses segmentos. E esse é um embate. Desculpa. Esse é um embate que nós temos com o governo federal. Que é muito importante, fala muito, concede muita entrevista e fica sem voz. Aí, porque eles vêm com uma política de economia liberal, que eu sou partidário dessa economia liberal. Só que a economia liberal é composta por agentes no mundo. Não adianta você falar de uma economia liberal, na realidade do Brasil, sendo importador, porque nós não temos poder de compra na nossa população que vá dar crescimento que o país espera agindo dessa forma. Mas nós temos, sim, um viés de produção, de manufatura, para se compor nesse mercado mundial. E aí pensar nesse viés como exportadores. E aí nós temos que trabalhar em 2 frentes. O custo que essas atividades carregam, que precisam ser revistos para que nós possamos nos tornar players mundiais, exportando produtos bem manufaturados, com valor agregado aqui, e também gerando emprego. Gerando emprego, você aumenta o consumo. E aí você pode fazer uma mescla com as importações. Se nós fizermos uma pesquisa no Google, quais são os 10 maiores fabricantes de alguns produtos, TV, smartphone, ar-condicionado, automóvel, os 10 maiores fabricantes do mundo, e fizer a mesma pergunta, os 10 maiores fabricantes no Brasil, essas listas elas se confundem. Mas vamos para um breve intervalo, é o momento que você bebe água e melhora a voz. Não sai daí que o papo com o Wilson Périco, presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, vai continuar daqui a pouquinho. E voltamos com o nosso convidado especial do Band Entrevista de hoje, o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, economista Wilson Périco, que também é vice-presidente de operações da Technicolor, né, para a América Latina. Muito bem. Mas estávamos falando da economia liberal. Para resumir um pouquinho, no início do programa eu falei que o momento é de otimismo, com faturamento aí que fez com que os empresários ganhassem um ânimo, vissem uma luz no fim do túnel. Mas as pessoas às vezes associam faturamento com aumento de emprego e não é bem assim. Não é assim. O fato de ter tido um aumento significativo no faturamento nos últimos 6 anos não significa aumento de emprego. Não. Como eu falei, todo mundo aprendeu a fazer mais com menos. Com certeza. E a inovação tecnológica também, ela se aplica nas linhas de produção. O nível de automação das atividades hoje é muito maior do que era há 6 anos atrás. Os produtos que nós produzimos hoje também têm um valor agregado maior. Esse indicador, ele traz esse comparativo em reais. Se você pegar em dólar, ele anda paralelo, ele não teve o crescimento, é como se fosse quase 0 a 0. Mas é um indicador positivo, num contexto em que a atividade do país ela vem sofrendo bastante dificuldades, né? E eu falo, nós não precisamos de muita ajuda para crescer.
A gente só não pode se permitir ser atrapalhado. E eu falo isso porque dos 3 poderes que aí estão, nós conseguimos resolver parte dele, que é o Poder Executivo Federal principalmente, mas o Judiciário nos atrapalha demais com as decisões que tem tomado e isso afeta a confiança do investidor quanto aos rumos do país. Qual é a segurança jurídica? Nós ainda nos permitimos ter a favor a segurança jurídica. E isso ainda nos traz muita dificuldade. Porém, os dados e os resultados são muito bons, são animadores, eu diria, para um futuro próximo. Depois de muita dificuldade de quedas nos últimos 5, 6 anos, o segmento de duas rodas voltou a crescer e está crescendo bastante. O eletroeletrônico tem, na inovação tecnológica, um fator bastante relevante na questão mercadológica, ou seja, os produtos que nós produzimos aqui são produtos de tecnologia de ponta no mundo, não se tem outros produtos melhores do que os produzidos aqui para cada família de produtos eletroeletrônicos. Então, isso nos dá muito otimismo com relação ao futuro. Oxalá que nós tenhamos um pouco mais de tranquilidade no país nas questões políticas e nas questões jurídicas, para que nós possamos dar a segurança necessária aos investidores para que eles possam voltar a botar recursos aqui. Agora, Wilson, você tem sido veemente na necessidade de descentralizar a riqueza da capital. Né? Sabemos que o Estado, de uma forma geral, é praticamente totalmente dependente do polo industrial de Manaus. E nas suas defesas, você defende essa descentralização, levar também essa riqueza para o interior do Estado. Como viabilizar isso? Eu falo pelo seguinte, o nosso Estado está passando pelo 3º momento socioeconômico da nossa história recente. O nosso Estado foi o Estado que mais contribuiu com a balança comercial do país na década de 30 e 40 e início da década de 50, por conta da Segunda Guerra e a produção e exportação da balata que ia se tornar borracha lá fora. Tempo áureo da borracha. A juta e a malva também. Os tempos mudaram de lá para cá. Você sabe que naquela época ninguém se preocupou em buscar tecnologias para as atividades extrativistas. Findou que as mudas da seringueira saíram daqui e plantaram uma seringueira do lado da outra na Malásia. E a Malásia foi o maior exportador de borracha do mundo, hoje é a Tailândia, mas porque eles prepararam para isso. Hoje nós continuamos extraindo a borracha do mesmo jeito que nós fazíamos nas décadas de 30 e 40. É uma seringueira aqui, a outra 70 metros, outra 100 metros e o caboclo vai andando no mato machucando a árvore. Mas nós ainda temos outros vieses que podem ser fortalecidos, né? Pilares. Findado a Segunda Guerra, o nosso estado caiu num momento de depressão muito grande. E foi um dos estados que dependeu diretamente do repasse compulsório que o governo federal dá a cada um dos entes federativos. Isso se reverteu com o advento Zona Franca. Quando eu falo que nós não podemos repetir o erro do passado, nós temos que preservar o modelo Zona Franca, nada vai substituir o modelo Zona Franca, mas nós não podemos ficar com um único modelo de sustentação. Tem que se criar alternativa. Nós temos que diversificar também. A economia, e nós temos potencialidades no nosso estado, seja a mineração, seja a fruticultura, seja a piscicultura, o turismo esportivo, o turismo de pesca, o turismo ecológico, as farinhas. Nós temos uma infinidade de possibilidades. E temos recursos para isso também, porque a indústria repassa ao governo do estado para o FTI, que é o Fundo de Turismo e Interiorização, perto de 800, 900 milhões por ano. Passa para a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, 360 milhões por ano. E passa para o FMPS, que é o Fundo da Micro e Pequena Empresa, perto de 80 milhões por ano. Precisamos ser protagonistas. Nós precisamos assumir o controle do nosso futuro. O que é que nós queremos para o nosso estado, recursos nós temos, o que é que nós precisamos fazer, como é que nós vamos usar esses recursos. Infelizmente, nós não temos visto o nosso estado assumindo o controle do seu futuro ainda. E muito pelo contrário, muito se usou desses recursos para cobrir contas e despesas correntes do estado. E esse ano se repetiu
foram 360 milhões do FTI para a questão da saúde. Está mais na emergência e pouco na... Então, falta estratégia, falta né? estratégia, planejamento para o Estado poder continuar. Falta inteligência para nós quebrarmos as barreiras pseudoambientais que nos dificultam, que nos impedem de explorar as riquezas que temos. E por que eu falo que nada substitui o modelo Zona Franca? A segunda maior reserva de potássio está aqui. Nós enfrentamos barreiras para começar a extração desse potássio, para depois buscarmos o investidor para fazer o fertilizante, que hoje o país importa 93%, 94% do fertilizante que utiliza. Agora, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, a Zona Franca contribui, né, com a economia do país. No entanto, é constantemente atacada. Mas você sabe que eu falo, existe... No teu entendimento, por que isso acontece? Então, existe a ignorância conveniente. Você alegar desconhecimento ou você não usar dessa informação para fazer as coisas que você quer fazer. Voltando àquele exemplo que eu te dei. Nosso estado foi um estado que dependeu do repasse compulsório do governo federal do final dos anos 40 até final dos anos 60, durante 20 e poucos anos. É como você tem um imóvel, você tem um inquilino no seu imóvel, ele não paga a conta de água, não paga a conta de luz, você está pagando. Né? Então, isso é o que estava acontecendo. Daí, de repente, o seu inquilino consegue uma atividade, passa a pagar o aluguel, além da conta de água e da conta de luz, que esse seria o repasse compulsório, passa a te pagar o aluguel daquele imóvel. E aí essa é onde está o conceito de renúncia fiscal que eles apregoam ao modelo Zona Franca, uma vez que você não tem como ter renúncia daquilo que você não tinha. Você passou a receber desse estado, apenas 8 estados da federação, dos 27 entes federativos, 26 estados mais o Distrito Federal, apenas 8 são superavitários e devolvem à arrecadação de impostos federais valores que superam esse repasse compulsório. E aquilo que é repetido constantemente acaba 3,4 virando verdade. Né? 3,4 bi é o valor do repasse compulsório que o nosso estado recebe do governo federal. O ano passado nós arrecadamos 13,9, ou seja, nós devolvemos ao país limpos mais de 10 bilhões. Sabe? Então, quem não aceita isso, faz. Ou por ignorância, que eu não acredito. Eu também não acredito. Mas por má vontade para com esse modelo e querendo acobertar outras coisas. 53% da renúncia fiscal do país vem da região sudeste. O nosso representa 8,5%. Por que o modelo Zona Franca é o tempo todo atacado? É verdade, mas nós temos mais 4 minutos pela frente, então vamos resumir. PPB, você defende destravar PPB, que é o processo produtivo básico que permite com que as empresas se instalem no polo industrial de Manaus. Hoje, o investidor que quiser vir produzir aqui em Manaus, ele ganha uma prenda. Fala, tudo bem, você quer vir, legal, vai lá para Brasília e aprova o seu PPB. E a gente está vendo as dificuldades. Depende do olhar exatamente, a dificuldade de uma pessoa do técnico que às vezes de nem lá conhece. não está nem aí. Isso. E a gente já ouviu pessoas de Brasília dizendo, não, esse produto não é para Manaus. Olha, quem decide se o produto é para uma região ou outra é o investidor, não é um secretário, não é um técnico de ministério. Então, o que é que eu estou apregando? Que nós temos que virar isso. Trazer para ser analisado em Manaus. Quem tem que pleitear a aprovação do PPB é o Estado do Amazonas. Quais são os produtos que nós entendemos sejam os produtos do futuro? O Estado do Amazonas vai pleitear a fixação desses PPBs. E depois nós vamos buscar os investidores. É isso que nós temos que inverter esse jogo e receber o investidor aqui. Quando inverter, eu acredito que e receber o investidor com tapete vermelho aqui. Venha para o Estado do Amazonas, está aqui a licença para você produzir os seus produtos, estão aqui as regras com segurança jurídica que você vai usufruir e o Estado do Amazonas vai estar... Agora não tem como terminar essa entrevista sem falar da indústria 4.0, resumidíssimamente, que é uma realidade. Já é uma realidade. Né? A maioria das empresas que estão aqui são multinacionais. As pessoas têm medo que o emprego vai acabar. Vão ser demandadas novas competências intelectuais. Mas também vai aumentar... E é isso que eu falo. Você com maior capacidade, você com maior conhecimento, a sua remuneração não vai ser de um simples montador. E é isso que nós temos que fomentar. Nós temos que trazer o nosso povo a um nível de
conhecimento, uma qualificação para abraçar as oportunidades que a indústria 4.0 vai trazer. Eu vejo não como risco, mas como grandes oportunidades da indústria 4.0 para a melhor qualidade dos empregos. Inclusive para essa garotada que vem aí, cheia de gás, que hoje, extremamente preparada, o mundo digital faz parte da vida deles. Não fez da nossa, nós aprendemos a lidar com isso. Mas esses jovens já nasceram com isso, né? Então, um minuto, considerações, como é que você vê a perspectiva para 2020? Eu sou muito otimista, Júnior. E desistir do país nunca. Nós temos dificuldades. Quem não tem, né? Muitas. E o país, eu nunca vi tanta gente torcendo para o piloto do avião derrubar o avião. Porque se ele sair, o avião cai junto. Não, nós temos que torcer para o país dar certo. Daqui 3 anos, 4 anos, nós temos eleições. Se resolva nas urnas, juntar diferenças, né? E não para destruir. Então, eu tenho otimismo que essa consciência também paire na cabeça de muitas pessoas que hoje não aplicam isso. E no mais dizer que 2019 foi difícil, 2020 vai ser difícil também, mas vai ser superado. A nossa vida é feita de incertezas e desafios foram feitos para serem superados. Certamente, os desafios que temos serão superados por pessoas com a competência, com a força, com a garra do nosso povo. E isso é o que mais motiva. Que bom, fico feliz. Obrigada pelo seu tempo, por esse alto nível de bate-papo. Sucesso a você, tanto no Centro da Indústria, no Sinaés, lá na CNI, meu Deus, um mundo de funções que você exerce. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Realmente em defesa da Zona Franca de Manaus. Obrigado, sucesso para você e muitos anos de programa. Para todos nós. Obrigada. E a você que acompanhou esse bate-papo com o Wilson Périco, muito obrigada pela sua participação. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um convidado especial. Até lá.